uma pequena animação para tentar mostrar para vocês aqui como é que a carga de prova ela se desloca ao longo de uma linha de força, tá? Só relembrando que essa linha de força é uma linha que representa, no caso, o sentido do campo elétrico, tá, gente? Essa linha de força está sendo representada aqui por esse tracejadozinho aqui, olha. Tá? Tracejado aqui, está indicando a linha de força. Observe mais uma vez que a carga de prova aqui, ela é uma carga positiva, tá bom? Portanto, o campo elétrico gerado por ela é um campo elétrico de afastamento. Olha aqui o sentido do campo elétrico, olha. Afastando-se da carga positiva, tá certo? E aí, além da carga que está gerando o campo, que é essa carga positiva aqui na cor vermelha, eu tenho também aqui, dentro desse campo elétrico, eu tenho uma carga de prova positiva, certo? Essa carga de prova positiva foi colocada aqui no ponto A, certo? E sobre essa carga de prova positiva, é claro, aparece uma força eletrostática de repulsão. Olha só a indicação aí, tá se repelindo, né? Porque ambas são positivas as cargas. E aí eu vou perceber que essa carga de prova ela vai ser deslocada até o ponto B, certo? Vamos lá. Olha só a simulaçãozinha aí, muito simples, muito tranquilo. Carga se deslocando, certo? Carga de prova foi deslocada do ponto A até o ponto B, certo? Então, gente, quando a gente faz esse deslocamento, nós vamos lembrar que esse deslocamento ele só vai acontecer porque existe aqui uma energia potencial elétrica no ponto A e uma energia potencial elétrica no ponto B, certo? E aí, semelhante ao que aconteceu lá no potencial gravitacional, nós vamos ter aqui a realização de um trabalho, tá? Nós vamos ter a realização de um trabalho, tá aqui, ó, trabalho, certo? Como é que aparece essa questão do trabalho? Gente, é assim, olha, toda vez que você aplica uma força em um determinado objeto e essa força aplicada, ela provoca um deslocamento do objeto, significa que foi realizado um trabalho, certo? Por exemplo, você vai empurrar aqui uma mesa, você aplica uma força, se a mesa não se deslocou, você não realizou o trabalho. Agora, se você aplicar a força e deslocar a mesa por uma distância de 1 metro, por exemplo, então, ao aplicar aquela força, você realizou um trabalho, certo? De acordo com a física aqui no caso. O mesmo acontece aqui nesse exemplo. Você observa que a princípio, olha, você tinha aqui a força, aliás, você tinha uma carga de prova no ponto A, e aí apareceu uma força F. Essa força foi aplicada sobre a carga de prova, e aí provocou um deslocamento da carga de prova do ponto A até o ponto B. Ocorreu um deslocamento, certo? Então, quer dizer, aplicou-se uma força e essa força provocou um deslocamento. Consequentemente, nós temos o que? A realização de um trabalho. Um trabalho para deslocar a carga do ponto A até o ponto B, certo? O trabalho foi realizado. Como é que eu calculo esse trabalho? Certo? Aqui, olha. Como é que eu vou calcular o trabalho realizado pela força para deslocar a carga do ponto A ao ponto B? Para fazer esse cálculo aqui do trabalho, basta você subtrair a energia potencial elétrica do ponto A menos aqui a energia potencial elétrica no ponto B, certo?
Quando você faz essa subtração aqui, você vai encontrar o trabalho. Então, em outras palavras, o que é esse trabalho aqui, gente? O trabalho é como se fosse a energia que é transferida para a carga, certo? É uma energia que é transferida para a carga. E ela aparece justamente porque tem uma diferença entre a energia potencial no ponto A e a energia potencial no ponto B. A energia potencial elétrica é uma energia armazenada entre as cargas Q maiúsculo e Q minúsculo, associada a cada ponto do campo elétrico. Daqui a pouco eu vou falar mais detalhadamente sobre a energia potencial elétrica, viu? Vou mostrar como é que se calcula ela. Mas aqui o importante é você saber que ao deslocar a carga de prova do ponto A ao ponto B, a força elétrica ela realiza um trabalho. E esse trabalho pode ser calculado através dessa fórmula aqui, ó, tá? Trabalho realizado pela força elétrica para deslocar a carga aqui do ponto A ao ponto B. Esse trabalho representa a energia que a força transfere para a carga. Beleza, vamos avançar aqui. Energia potencial elétrica. Agora vamos calcular aqui a energia potencial elétrica. Olha só, a energia potencial elétrica, ela depende de quem? Essa energia potencial elétrica. Energia potencial elétrica, ela depende aqui, olha, da constante. Essa constante aqui eletrostática é uma constante que depende do meio. Eu já falei sobre isso com vocês em outras aulas. Dependendo do meio, você tem um valor para essa constante. Tá? O valor normal dela aí no vácuo é 9 vezes 10 elevado à nona potência, newtons por coulomb vezes metro quadrado. Então, essa energia potencial elétrica ela vai depender do meio, que aqui está sendo representado por essa constante. Vai depender também da carga que gera o campo elétrico, que é esse Q maiúsculo, e também da carga de prova, certo? Essa carga de prova. Além disso, a energia potencial elétrica depende também da distância em que as duas cargas estão uma em relação à outra. Tá aqui a distância, olha, entre as duas cargas. Então você faz essa continha aqui, ó, multiplica a constante vezes carga fixa vezes a carga de prova e divide tudo isso pela distância. Só lembrando que essa distância tem que ser em metros, viu? Faz esse cálculo aí e você vai encontrar o valor da energia potencial elétrica. É bom nós sabermos aqui as unidades de medida de cada grandeza dessa daqui. Energia potencial elétrica, a unidade de medida é o Joule, aqui ó, representado aqui pela letra J maiúscula. O Q minúsculo representa a carga de prova. Nós já sabemos que carga deve ser expressa em coulomb. A carga Q maiúsculo aqui ó, representa a carga fixa, a carga geradora, a carga que está produzindo o campo elétrico. Também deve ser calculado em coulombs. E o K, que é a constante eletrostática, que no vácuo ela vale 9 vezes 10 elevado a nona, como eu já falei para vocês. Newtons vezes metro quadrado por coulomb ao quadrado. Acho que eu falei errado agora há pouco, mas está aqui escrito certinho, tá? A unidade de medida da constante, olha. Newtons vezes metro quadrado por coulomb ao quadrado. E por último, nós temos aqui a distância que deve ser expressa em metros. Não esqueçam disso. Se tiver em centímetro, tem que converter para metros. Se tiver em milímetro, converte para metro. Essa distância tem que ser expressa sempre em metros, senão os valores vão dar errados, os valores da energia potencial elétrica, no caso. Potencial elétrico. Voltando de novo aqui ao potencial elétrico, vamos ver aqui como é que se faz para calcular esse cara. Então, gente, aqui a figura mais uma vez uma carga fixa, carga fixa, a carga que gera o campo. Aqui eu tenho uma carga de prova, certo? Uma carga de prova positiva. E entre as duas vai aparecer uma força de repulsão. Tá aqui mais uma vez o F indicando o sentido dessa força de repulsão. E eu vou perceber que essa carga de prova ela vai se deslocar do ponto A até o ponto B, certo? Ou seja, no ponto A eu tenho um potencial elétrico em A
E aqui no ponto B eu vou ter um potencial elétrico no ponto B. Aí a carga sendo deslocada do ponto A ao ponto B, certo? Só lembrando mais uma vez, se a carga de prova for positiva, ela vai se deslocar de um potencial maior para um potencial menor, certo? Isso significa que o potencial no ponto A ele é maior do que o potencial no ponto B, certo? Não esqueçam desse detalhe. O potencial elétrico em A é maior do que o potencial elétrico no ponto B. Olha aí como é que se calcula o potencial, gente. Ó. O potencial elétrico vai ser representado pela letra V, certo? O potencial elétrico é igual a energia potencial elétrica dividido pela carga de prova. Ou seja, esse potencial elétrico, ele corresponde à energia potencial elétrica por unidade de carga. Quando você faz a divisão aí, essa divisão, você vai obter o valor do potencial elétrico naquele ponto, certo? Naquele ponto. Nós vamos descobrir daqui a pouco que esse potencial elétrico, ele não depende, ele não vai depender tanto assim dessa carga de prova. Esse potencial elétrico ele vai ser uma característica do ponto em que a carga se encontra. E não exatamente ele vai depender da carga de prova. A gente vai fazer aqui algumas manipulações matemáticas e vai perceber isso. Tá? Que o potencial elétrico ele vai ser uma característica do ponto em que a carga de prova se encontra. E não da carga de prova em si. A unidade de medida de potencial elétrico para nós aqui vai ser o volt. Tá? O que é um volt? É um joule por coulomb. Por que o joule por coulomb? Porque a energia potencial aqui, olha, ela é calculada em joules. E a carga aqui é calculada em coulombs. Então, se eu tenho energia potencial elétrica dividido pela carga, eu vou ter, na verdade, o que? Joule dividido por coulomb. Certo? Então, se eu dividir aqui um joule por um coulomb, eu vou obter como resposta 1 volt, certo? Então, a unidade de medida de potencial elétrico é o volt, certo? Volt. Percebemos que uma carga positiva, se movendo espontaneamente, busca potenciais elétricos menores, enquanto uma carga negativa busca potenciais elétricos maiores. Isso aqui eu já falei para vocês, né? O potencial elétrico no ponto A, ele é maior do que o potencial elétrico no ponto B, certo? Porque a carga de prova aqui, no caso, é uma carga de prova positiva. Se fosse uma carga de prova negativa, o movimento da carga seria em sentido contrário, tá? Porque a carga de prova, ela busca potenciais maiores, tá? Se fosse uma carga de prova aqui positiva, no caso. Aliás, negativa, desculpa. Olha essa figura aqui, deixa eu explicar para vocês. Aqui desse lado, olha só. Aqui desse lado, olha, eu tenho uma placa carregada positivamente. Essa placa carregada positivamente vai indicar a carga geradora, a carga fixa, tá? Que é sempre representada pela letra Q maiúscula. Tá bom? Então aqui você tem uma carga geradora positiva. Essa carga geradora produz um campo elétrico de afastamento, tá? Aqui o campo elétrico de afastamento, certo? E eu tenho aqui uma carga de prova, positiva, certo? A carga de prova positiva. Só lembrando que o movimento dessa carga aqui, ele vai ser no mesmo sentido